capítulo 15 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Não entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores de atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz alguma coisa, porém, está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda a parte movimentam-se também os semeadores do escauracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Por intermédio deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, por meio da desilusão, do sofrimento e da morte. Amigo Jesus, estamos novamente neste tempo de oração. Para buscar melhor entendimento acerca da lei de Deus, com os esclarecimentos da doutrina espírita. Para tanto, Senhor, a Ti rogamos o amparo e as bênçãos para que esta atividade possa transcorrer em clima de paz, de fraternidade e com melhor aproveitamento do tempo que passaremos reunidos em estudos. A Ti também rogamos, Mestre, que nos inspires para que o conhecimento adquirido possa se transformar em nossas mãos, em ferramenta de trabalho útil aos nossos semelhantes. E por fim desejamos agradecer-te, Mestre, por tanto amor que nos dedicas, pelos cuidados todos que tens para com todos nós.
E assim, a Ti dirigimos os nossos louvores e a nossa gratidão agora e sempre. Nós tínhamos então visto aqueles slides da semana passada para que a gente pudesse melhor compreender a questão ou as questões que trataremos nesta noite na continuidade do capítulo 2 de Memórias de um Suicida. Nós tínhamos visto até a questão dos perigos, né? Acho que foi na questão dos perigos que ele dizia que os espíritos de modo geral estavam expostos também a muitos perigos no mundo espiritual. Ele falava daqueles vagabundos, daqueles bandidos mesmo, os espíritos bandidos no mundo espiritual. E na sequência nós vemos que ele diz assim: porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Isso daqui está na minha página 51. Acho que o parágrafo começa assim: essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha concertando o coro sinistro que me aterrava. Ele já tinha ouvido várias vezes aquelas vozes, né, em coro que manifestavam blasfêmias, gritos de desespero. E ele continua então: tendo-a eu reconhecido, porque no momento em que nos encontramos, entrou a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias, diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Aqui uma coisa interessante, porque quando ele cruza com aquela turba, aquela multidão de espíritos, aquelas pessoas, aqueles espíritos começam a gritar novamente e a manifestar as blasfêmias, porque captou, percebeu, sentiu a irradiação de Camilo. A irradiação dele era de um suicida, uma irradiação extremamente agressiva, perturbadora. E porque aqueles espíritos também estavam naquela mesma faixa de sintonia, captaram imediatamente e sentiram as impressões de Camilo. E aquilo gera um impacto. Lembram-se que ele já tinha mencionado? O que cada um daqueles espíritos sentia, os outros sentiam também. Aqui nós recordamos da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, Lei do Campo Mental. André Luiz diz mais ou menos assim: cada criatura, cada ser humano, em qualquer parte do universo, desde que esteja lúcida, não esteja no estado não esteja hibernado ou um estado de inconsciência, qualquer criatura, ser humano, lúcido, em qualquer parte do universo, somente assimilará as ondas vibratórias às quais se afeiçoe, ou seja, às quais se conecte pela questão da sintonia. Então, se nós estamos assimilando energias negativas, é porque estamos numa frequência de captação de energias, de ondas vibratórias baixa. Nossa frequência está baixa, nós estamos vibrando numa frequência muito baixa. É necessário mudar a nossa frequência vibratória e há várias formas de fazer isso. A forma mais eficaz, mais rápida é com
as boas ações também, uma boa leitura, ouvir uma música nobre. Mas a prece, sem dúvida nenhuma, é o recurso mais rápido e eficaz. Júlio, deixa eu só fazer uma pergunta. Ele ficou alguns meses no cemitério. E desde que ele entrou no cemitério, ele sentia as vozes, a sintonia com essas pessoas, esses espíritos. Seria exatamente esses mesmos espíritos que estavam à parte, e esse era o momento em que eles foram recolhidos, ou eles já estavam sendo recolhidos e demorou alguns meses para serem levados? Você entendeu o que eu perguntei? Eu não sei se em todos os momentos, ele não deixa claro se em todos os momentos que ele menciona que ele ouviu aquele coro, se eram sempre os mesmos espíritos, o mesmo grupo de espíritos. Talvez sim, talvez fossem espíritos diferentes, que cada vez eram recolhidos e levados para o vale, depois outros eram recolhidos e levados, e ele cruzava com diferentes grupos. Né? Ou pode ser que fosse o mesmo grupo. Eu creio que fossem diferentes grupos. A impressão que eu tenho é essa também. Fossem diferentes grupos, cada vez eram... Porque cada vez que aqueles servidores passavam por ali, eles levavam digamos, um grupo de espíritos para serem recolhidos naquele vale. E daí quando ele diz assim, que ele na sequência ele diz assim, tentei recuar. Quando ele viu, ele está indo ao encontro daquele grupo, ou o grupo vem de encontro, né, se chocam daquele grupo. Então ele diz assim, que ele tentou recuar. A hora que ele viu aquele grupo, ele tentou recuar, fugir, ocultar-me, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, ou seja, vinha na direção dele, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Ele não conseguiu recuar e sair correndo desta vez, porque havia uma atração magnética. Quando falamos em imã, nós estamos falando em magnetismo. Quando o imã atrai, digamos, qualquer objeto pequeno de ferro, é uma questão de atração magnética, de campo magnético. Aqui é a mesma coisa. Um campo magnético de atração. Ele diz que ele foi absorvido, fui levado de roldão, empurrado, arrastado, malgrado meu. E tal era a aglomeração que eu me perdi totalmente em suas dobras. Ele não conseguia mais sair daquele grupo, daquela turba, né? Daquele grupo de pessoas. No filme Ghost, eu acho que é mais ou menos isso, naquela cena que o rapaz que matou o Sam, a hora que o caminhão atropela ele, que sai aquele monte de espírito e pega ele e arrasta ele. Acho que é mais ou menos isso, né, que deve acontecer, assim, bem grosseiramente. Aqui nessa cena do Ghost, eram aqueles espíritos, a gente poderia associar àqueles bandidos que eles falam aqui. Aqui, este grupo aqui, eram dos suicidas, a atração magnética, porque eles estavam todos encadeando as vibrações do suicídio, as perturbações, consequências do suicídio. Mas ele dá um detalhe aqui, o Camilo dá um detalhe bastante interessante, que na sequência ele vai dizendo assim: apenas me inteirava de um fato, ou seja, depois que ele estava naquele meio, ele diz assim, as dobras parece bloco de carnaval, não consegue sair. Depois que você entrou ali, você não consegue mais sair. E então ele diz assim, apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor, e era que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. E ele dizia assim, a multidão acabava de ser aprisionada.
eles se atraíam por sintonia, mas depois que eram atraídos como se fosse um imã, e ficavam ali meio que grudados, entre aspas, né? Ficavam ali juntos, daí montava-se uma guarda em torno daquela massa de espíritos, aquele grupo de espíritos. Guardas ficavam em torno para impedir que eles se dispersassem ou tentassem sair daquele grupo. Daí eles iam marchando, andando, sem saber exatamente para onde estavam indo. Eles eram conduzidos por aqueles guardas que estavam montados a cavalo. Aqui. Todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo. Eram todos como que atraídos magneticamente, como se fosse um imã, e entravam naquele grupo, já não conseguiam mais sair, porque daí os guardas fechavam o cerco. Disse-ia que esquadrão completo de milicianos montados conduzia-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos, animais do mundo espiritual, sendo utilizados para determinadas tarefas. Que é interessante porque Allan Kardec, ao questionar os benfeitores espirituais sobre os animais, recebe a resposta que normalmente, os animais, porque eles não têm karma, porque eles não têm o livre-arbítrio ainda, eles ainda não geram karma, porque eles obedecem a leis automaticamente. Há automatismos, que são os instintos, que aos quais eles estão atados para as experiências evolutivas. Então eles não têm livre-arbítrio, eles não têm vontade como a nós, para exercitar essa liberdade de ação, de pensamento. Eles obedecem àqueles programas instintivos, de maneira que nada do que eles fazem gera karma para eles. Eles não estão submetidos ainda à lei de ação e reação. Então, a reencarnação desses animais normalmente é para justificar, porque o que interessa a eles é serem estimulados quanto mais possível para desenvolver os implementos que lhes vão dar condições para que futuramente eles sejam transformados por Deus dentro de um mecanismo que nós não conhecemos. Está lá na codificação que essa transição do reino animal para o humano, nós não temos condições ainda de compreender, saber como Deus opera essa transformação na hora de criar o espírito, o ser humano. Então os espíritos normalmente, segundo os benfeitores, se reencarnam muito rapidamente, quase que imediatamente. Mas aqui nós vemos os animais sendo utilizados. Então, normalmente os animais, de um modo geral, a desencarnarem, são recambiados muito rapidamente para novas encarnações. Mas nem sempre. Aqui temos a menção da utilização de cavalos para estas tarefas de atendimento às questões de ordem, de segurança na crosta mesmo, porque eles estavam ainda na crosta, onde nós caminhamos, segurança da crosta, porque eles eram elementos perturbadores na crosta. E daí ele diz assim, que ele protestou com violência de que me reconhecia alvo, né, contra a violência de que me reconhecia alvo. Em vozes altas bradei que não era criminoso e deixei-me a conhecer, enumerando meus títulos e qualidades. Mais uma vez ele tenta apelar para o título que ele tinha, para a fama que ele tinha, e não tem efeito nenhum. Ele diz assim, mas os cavaleiros, se me ouviam, ele não sabia nem se estavam ouvindo ou não me dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos,
marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. À frente, o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão no alto do qual flutuava a pequena flâmula, onde adivinhávamos uma inscrição, que era a inscrição dos servos de Maria. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, ainda que o desespero que nos vergastava permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. E ele continua: a caminhada foi longa, frio cortante enregelava-nos, misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sinfonia de blasfêmias e lamentações. Pressentíamos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar. Todos, vagarosamente, sem que um único monossílabo lograsse nos arrancar aos nossos condutores, começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. De modo que realmente nos parece que eles estão na crosta, eles não ascendem, eles vão caminhando e depois vão entrando em vales, em cavernas. Então nos parece que era uma cidade intraplanetária, subcrostal, abaixo da crosta planetária. Nós já vimos que há comunidades em mais de um nível subcrostal, cidades espirituais subterrâneas. As esferas espirituais, as dimensões espirituais, elas existem na crosta, além da crosta e abaixo da crosta planetária. Então, quando ele dá a descrição, dá-nos a impressão de que eles estão descendo realmente, indo para a região subcrostal. Isso explica porque a ideia católica de inferno é Abaixo. Pelo menos a católica, né? Não sei de outras religiões. Cavernas surgiram de um lado e outro, das ruas que se diriam antes estreitas gargantas entre montanhas abruptas e sombrias. Então poderiam ser as cavernas, digamos, crateras vulcânicas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade, em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer, e seria bem aquela habitação exata da desgraça. Não se distinguiria terreno senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá certamente locais muito semelhantes. Internavam-nos cada vez mais naquele abismo, estão descendo. Seguíamos, e finalmente, no centro de grande praça encharcada com um pântano, os cavaleiros fizeram alto, pararam. Com eles estacou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos, a fim de retirar-se. Com efeito, um a um vimos que se afastavam, todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali. Confusos e atemorizados, seguimos ao seu encalço, tentando seguir os cavaleiros, ansiosos por nos afastarmos também. Mas foi em vão. As ruelas, as cavernas e os pântanos se sucediam, baralhando-nos num labirinto em que nos perdíamos, pois para onde nos dirigíssemos, depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta. Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Sentia-me como envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo,
E quanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me o que se passava, menos compreendia os acontecimentos e mais apoucado, acanhado ou humilhado me confessava no assombro esmagador. Imaginemos então mais um desespero para eles. Imagine aquela, às vezes em parques de diversões tinha essa atração, Sala dos Espelhos. É o labirinto dos espelhos. Você estava em impressão, além de às vezes bater a cabeça, braço. Em determinado momento, se a gente não achava a saída, dava um desespero, uma angústia. Agora, imaginemos eles que num local horrível, com cheiro horrível, com gritos, com lodo, não conseguiam sair dali. E ele ainda continua: meus companheiros eram hediondos. É interessante porque a gente sempre vê o outro hediondo. Imaginemos que certamente os outros achavam a mesma coisa dele. Meus companheiros eram hediondos, como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos, os quais nos receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos, feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais refinariam. Há um poema, um texto-poema, psicografado por Chico Xavier, que se refere aos primeiros momentos, aos momentos, né, não apenas os primeiros momentos, mas de Judas depois do suicídio. E é um poema belíssimo, que, se não me engano, de Maria Dolores. A Maria Santíssima vai em busca de Judas. E a menção, ele menciona, né, Judas nesse diálogo com Maria Santíssima, como foram os primeiros momentos dele, o que aconteceu. Gente, imagina que ela ainda durou alguns anos, a mãe de Jesus. Esse encontro foi depois dela ter já desencarnado. E ela então se aproxima dele, ele não a reconhece, vai conversando, e ele está num profundo desespero. E ele diz assim, que depois que ele cometeu o suicídio, ele voltou ao seu lar e conseguiu se fazer visível à sua mãe, que estava encarnada. E que quando ela o viu, ela começou a gritar de desespero, de pânico, e considerou que ela estava tendo a visão do demônio, do diabo, e expulsa o diabo da casa dela. E por mais que ele dissesse, eu sou seu filho, ela expulsa o de casa, né? Aquele demônio que estava ali se fazendo visível a ela. E daí ele falou assim, eu fui expulso, considerado como verdadeiro demônio pela minha própria mãe. Nem minha mãe conseguiu me reconhecer nessa. É exatamente o que ele diz aqui. Se os parentes os vissem, não reconheceriam. Seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais refinariam. Mas mesmo na hora da morte, já a pessoa já fica numa situação muito ruim, né? Seja lá qual tipo for de suicídio, né? Porque é uma pessoa que se joga e ela vai levar todas essas por Ah, sim. Se ela destruir todo o corpo dela num trem, alguma coisa, se enforca, o cérebro já vai inchando, aquelas coisas todas. Se eu pensar que fisionomia, vai permanecer também, né? Assim, deve ficar muito pior, porque as pessoas, mesmo com, digamos que estejam com o corpo bem, digamos, dilacerado, normalmente, a não ser que seja completamente esmagado, né? Mas normalmente dá para reconhecer, pelo menos se conhece, né? Reconhecer é o meu filho, é o meu parente, é o meu conhecido. Mas aí a gente imagina
Até que ponto isso vai, de maneira que os que amam aquele espírito não reconheceriam, e a aparência deste espírito causaria repugnância. Foi a reação que a mãe de Judas teve, Judas Iscariotes, que havia outro Judas também, o Iscariotes. E ele continua dizendo assim: pus-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tampouco um sonho. Ele nem estava com a lucidez dele alterada por algum, digamos, tóxico como o álcool, e nem estava dormindo, em estado de sono, de sonho. Ele estava desperto, lúcido, e aquilo realmente, embora lhe parecesse um pesadelo, era a realidade, estava acontecendo. Não era tampouco um sonho, um pesadelo a criar em minha mente, prostituída pela devassidão de costumes, o que aos meus olhos alarmados, por infernal surpresa, se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria sem grandes confusões e desgraças a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Então aqui a gente compreende, eles não foram, se ele tinha mencionado que era perigoso para espíritos na condição dele tão frágeis permanecerem circulando na crosta por causa dos bandidos espirituais, aqueles vagabundos do mundo espiritual, poderiam aprisioná-los e maltratá-los e escravizá-los. Ali eles não tinham sido levados até aquele vale por estes espíritos inferiores, eram por servos da Legião de Maria. E por que eles faziam isso? Imaginemos um doente psiquiátrico em surto. O que se faz com esse doente psiquiátrico em surto? Internam numa clínica psiquiátrica, para que ele possa ser tratado e não gere prejuízos. Um assassino, ele é um risco à sociedade. Coloca-se esse indivíduo numa penitenciária, isola-o. Enquanto ele fornecer risco à sociedade, ele é isolado do convívio social. Aqui acontecia a mesma coisa. Os espíritos suicidas são levados para o vale, para que ali eles fiquem isolados, que as irradiações deles fiquem mais circunscritas. Aquele ambiente não atinjam a população de encarnados, ou mesmo até de desencarnados que estão ainda na crosta, perturbariam esses indivíduos ainda mais. Nós que estamos encarnados teríamos prejuízos grandiosos em contato com as vibrações desses espíritos suicidas. Por isso eles são isolados. Lá eles vão ter a condição de esgotar os resíduos dos fluidos vitais, ser depois, quando possível, assim que possível, recambiados para o Hospital Maria de Nazaré, vão ser cuidados, eles estão sendo observados. A gente lembra que na chamada, quem fazia a chamada em voz alta pelo aquele sistema de som, não estava no vale, estava a muita distância, mas havia um sistema de som, e a distância era provavelmente aqueles telescópios, não sei qual seria a instrumentação correta, utilizada, mas imaginemos alguma coisa semelhante a um telescópio, a uma
alguma coisa assim, uma grande luneta, não sei, não, mas algo nesse sentido, um instrumento óptico, né, para alcançar a distância, a visão daquela região. Então estão muito bem cuidados. Só que eles estavam na condição semelhante, pior ainda, do que doentes psiquiátricos em surto. Muito pior. E todos nós concordaríamos que doentes psiquiátricos em surto não podem ficar zanzando dali para aqui nas vias públicas, porque eles podem colocar a si mesmos em risco e também colocar em risco outras pessoas. Então era uma medida de segurança para a população da Terra e também uma forma de manterem aqueles indivíduos em ambiente adequado para a medida inicial de recuperação deles, que era o esgotamento do fluido vital. Pode falar. Como estudo, como você sempre falou, e eu sei disso, né, cabe a dedicação, e até a gente explorar, aquele livro Obreiros da Vida Eterna, eu nunca tinha lido, eu li. E eu aprendi e fiquei surpresa, e é surpreendente a organização e a estrutura. Eu fico me perguntando, porque eu sei que eu tenho muito que aprender ainda. Talvez eu vou ter que ler e ler algumas vezes para que eu possa melhor administrar uma parte que me identifica um pouco disso. Quando espíritos animalescos ou, né, que estão em formas de animais, né, selvagens, e que há uma ordem daquela guardiã que cuida dali em proteção, quando a gente pensa que quando você pensa que ser surreal no mundo espiritual, a estrutura para proteger ali, para guardar aquele ambiente do hospital, seja aquilo que está sendo guardado, em ligar faroletes, em subir portões. Então, eu sei que aqui tem muita coisa também. Magnéticas. Então, está sendo mágico para mim, né? Mesmo eu falo que a gente passa uma vida, nem vamos, claro, aprender. Mas, sabe quando você se pega falando, caramba, que acolhimento, que estrutura. É muito além, às vezes pode ser até surreal, né? Para nós confiar nessa providência. É um nível de ensinamento. E como aqui tem muitas partes, né, a gente termina lendo a lei, mas como que é grandioso, como é além daquilo que, né, uma simples mortal vê. Eu sei que pessoas estudam mais, elas têm mais facilidade, elas têm conhecimento, talvez você, o Bruno, o pessoal, mas para mim, sendo bem avassalador, assim, de conhecimento, de falar, caramba. E uma coisa que é interessante é que as pessoas têm uma certa resistência a este livro. E é importante que a gente detalhe essas questões aqui, porque as pessoas às vezes leem de uma maneira mais interessada na história em si, no romance, do que nos detalhes de ensinamentos. Então, às vezes, se perde muito conhecimento. E aquilo que a gente vê no livro, embora as descrições dos sofrimentos dos suicidas, etc., que nós vemos o tempo todo uma manifestação extraordinária de amor, de misericórdia, de cuidados, de atenção a esses indivíduos. Eles estão sendo, quer dizer, não apenas esses indivíduos, os indivíduos suicidas, os familiares deles, a população em geral, todo mundo tem todo sendo cuidado.
para que ninguém, para que a gente possa realizar o nosso processo evolutivo, seja adquirindo mais conhecimento, seja passando por experiências de aprendizagem, seja passando por experiências de resgate, de recuperação dos nossos desequilíbrios, sempre com total amparo e apoio da espiritualidade superior, sob as ordens do Cristo, por sua vez sob as ordens de Deus. Então, realmente é uma coisa extraordinária. A gente fica, como dizia Paulo de Tarso, o amor de Cristo me constrange. Mas quando eles são resgatados, quando nós somos, se Deus livre, isso aconteça, é porque aquele fluido nosso, ele se esgotou dentro daquele processo, não é isso? Aí os guardiões vão para a busca nas cavernas, e realmente ele fala, né? Nome e número, né? Mas eu lembro que você explicou alguma coisa, né? Que é pelo o tempo de cumprimento que você tinha encarnado, que se esgota, aí sim você é resgatado, não é isso? Normalmente porque ele reza, ele pede, ele clama, né? Por misericórdia em um certo ponto, mas ele não é resgatado, não no momento dele. Porque é uma coisa, a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer que nós estamos falando, porque a gente tem uma tendência, por isso que nós fizemos toda aquela parte de também apresentação de texto de Allan Kardec, nós estamos falando, o corpo material físico foi destruído, mas existe sim um outro corpo, que também é de matéria, é matéria quintessenciada, mas é matéria. A gente lembra, os elementos gerais do universo, temos Deus, isso está no início do livro dos Espíritos, Deus, além de Deus nós temos a criação de Deus, nós temos outros dois elementos da criação de Deus, aliás, dois elementos da criação de Deus, não outros dois, apenas dois elementos da criação de Deus. Deus é o Criador e Ele criou o Espírito, nós, se quisermos poderíamos falar, o princípio inteligente que vai se desenvolvendo até chegar na condição de Espírito, né, de ser humano, e o outro elemento, seria os elementos gerais do universo, o fluido cósmico universal, que é a matéria e energia no seu estado mais puro, que vai sofrendo modificações e vai gerando tudo que existe no universo que não seja Deus ou Espírito, ou princípio inteligente, é fluido cósmico universal. O corpo físico é derivado do fluido cósmico universal, é um subproduto do fluido cósmico universal. E o corpo espiritual, o perispírito, também o é. O fluido vital também o é, o fluido magnético. Então, o que acontece? Há um processo de eliminação. Quando o indivíduo está, por exemplo, intoxicado, a intoxicação alimentar, daí há um desarranjo intestinal. O médico vai dizer assim: não tome nada para bloquear o trânsito intestinal, pelo menos por uns 2, 3 dias, para que o organismo possa expelir aquilo que está intoxicando. Então há um processo natural de eliminação das toxinas do organismo. Também, quando há o processo da desencarnação abrupta pelo suicídio, há um processo natural de esgotamento do fluido vital. Claro que vai variar de um indivíduo para outro, de acordo com a quantidade de fluido vital que ainda está impregnando o corpo espiritual daquele indivíduo, daquele espírito. E normalmente, digamos, por que se diz que normalmente demora-se esse esgotamento do fluido vital por mais ou menos o equivalente aos anos ainda que lhe restavam de existência física. Porque era a quantidade de fluido vital equivalente a mais 10 anos, mais 15 anos de existência física. Digamos, aquela quantidade de fluido vital se esgotaria naturalmente em 15 anos. Mas ele cometeu suicídio. Ele tinha carga de fluido vital ainda para 15 anos. Essa carga vai se esgotando naturalmente. Mas vai demorar o tempo.
sabe? Eu me reencarno com uma carga de fluido vital para manter a coesão entre as células, a vinculação entre as células do perispírito do corpo físico, mantê-las coesas e conectadas por 30 anos. É uma reencarnação de 30 anos. Aos 15 anos de idade, eu cometo suicídio. Eu tinha ainda fluido vital para manter essa coesão por mais 15 anos. Ou seja, embora tenham sido rompidos, né, os laços mais, o cordão fluídico de maneira mais abrupta, há conexões e esse esgotamento do fluido vital vai acontecer, mas vai acontecer dentro daquele prazo. Não tem como os benfeitores lá ir retirarem aquele fluido vital, até teriam, mas isso seria, digamos, permitir que o indivíduo que cometa erro perca a oportunidade de aprendizagem. Porque se nós cometemos um erro e alguém apaga o nosso erro, então é necessário aprender. Fica fácil. Fica fácil. Então, no caso da Ivone, foi na reencarnação dela, né? Todas as provas lá, como no início passou. Entendi. Que ela tinha que passar pela. Sim. Ela sofreu terrivelmente no mundo espiritual e depois na reencarnação ela sofreu muito, mas muito mesmo. Ela sofreu tanto, a gente não sabe nem quase nada do sofrimento dela. A gente sabe alguma coisinha, porque ela não se queixava, ela não comentava com ninguém, a ponto de Chico Xavier denominá-la a heroína silenciosa. Chico dizia assim: Dona Ivone tem passado por sofrimentos atrozes, mas ela não se queixa, ela não reclama com ninguém, ela tem sofrido, resgatado as dívidas dela e sofrido silenciosamente, cumprindo com os deveres de acordo com o estabelecido pelos benfeitores guias espirituais dela. Daí chamam ela uma heroína silenciosa. Então, não esperemos que, cometendo equívocos, nós resgatemos esses equívocos sem experiências no nosso estágio evolutivo. Experiências que nos inflijam sofrimento, dificuldades, dores. Sem trabalho, né? E aí, trabalho. Ele continua aqui. Imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma. Ou seja, cada uma trazia a forma perispiritual e as características de acordo com a sua alucinação a partir do gênero de suicídio que tinha cometido. Correspondente a casos íntimos, trajando todos vestes como que empastadas do lodo das sepulturas, aquela gordura do corpo físico já desfeito, liquefeito, não era exatamente aquilo, naturalmente não era aquilo, mas eram as impressões que faziam com que eles, ideoplasticamente, inconscientemente, criassem aquilo sobre si mesmos. Então eles automaticamente, inconscientemente, reproduziam os componentes do corpo desfazendo-se, eles reproduziam ideoplasticamente sobre si mesmos. Por isso que eles diziam: nós estávamos empapados de uma gordura. Deixa uma carne fora da geladeira uma semana, um bife, ela vai derretendo, cheirando mal. Olha o cheiro. Então eles reproduziam, por causa das impressões, eles captavam aquilo e reproduziam automaticamente. E a gente faz, claro, com todas as limitações que o corpo físico nos impõe. Mas se a gente pensa numa coisa, às vezes a gente tem até arrepio. É uma reação fisiológica. Se talvez eu pense numa coisa, eu sinto gosto. Se é uma coisa gostosa, eu começo a salivar. Se
às vezes eu falo, nossa, estou sentindo até o cheiro. Descrevendo aqui, lendo, melhor dizendo, a descrição aqui, não nos dá, às vezes, náuseas. A gente vai lendo e vai visualizando, criando a imagem. Nós estamos criando também uma imagem ideoplástica. A gente não vê essa ideoplastia, mas nós estamos criando uma imagem ideoplástica quando nós estamos lendo. E daí aquela imagem ideoplástica tem campo energético. E ele diz assim: empastadas do lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de além-túmulo abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete, o estigma infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina, que lhes considera a vida corporal terrena como precioso ensejo de progresso, inalienável instrumento para a remissão de faltas gravosas do pretérito. Pois era assim a multidão de criaturas que meus olhos assombrados deparavam nas trevas que lhe eram favoráveis ao terrível gênero de percepção, esquecido na insânia do orgulho que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinado, um pastoso ferreteado, ou seja, marcado. E aqui há uma nota de rodapé, nota de número 4, que diz assim: efetivamente, no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, não é apenas do suicida, não, do alcoólatra, do sensual, do cocainômano, etc., poderão criar e manter visões em ambientes nefastos, pervertidos. Se além do mais trazem os desequilíbrios de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Por isso é que, às vezes, a simples presença de um espírito perturbado normalmente não seria um suicida, porque normalmente eles são recolhidos. Mas outros espíritos perturbados num ambiente, por exemplo, de um lar, mesmo que não seja um espírito obsessor, daqueles que querem fazer o mal, querem perseguir, querem se vingar, a simples presença de um espírito nessas condições, um espírito que tinha um vício alcoólico, ainda está no mundo espiritual nessa tortura, da abstinência, do desespero, isso aí vai gerando ondas vibratórias, criando um campo magnético que vai investiando o ambiente. As pessoas que estão ali começam a absorver as energias, se não tem o hábito da prece sincera. Quando falamos do hábito da prece, não é hábito assim, eu vou lá orar para me limpar, fazer uma limpeza espiritual. Realmente existe, ocorre essa limpeza, mas a prece tem que ser feita com unção, temos de nos concentrar. Não é simplesmente repetir palavras. Para a gente mudar o padrão vibratório pela prece, a necessidade de nos concentrarmos, de cada palavra ter um sentido profundo para nós, sentirmos aquilo. Daí estabelecemos um novo patamar vibratório para nós. Daí paramos de assimilar aquelas energias inferiores, mais grosseiras. Mas se as pessoas não têm esse hábito de estar sempre em atenção, vigilância, em prece, em oração, como disse Jesus, ensinou-nos Jesus, assimilam aquelas energias. Basta a gente estar numa conversação fútil, nosso padrão vibratório despenca, e passamos a assimilar aquelas energias. Daí podem surgir as tais doenças fantasmas. Porque da mesma forma que nós recebemos um passe na casa espírita, aquelas energias são absorvidas pelo perispírito e depois elas são redirecionadas para o campo nosso celular, por causa das conexões perispírito-corpo físico, beneficiando assim as nossas células físicas. Nós sabemos com André Luiz que, sobretudo, no campo das células sanguíneas, estão ali as maiores conexões do perispírito com o corpo físico. Então, imediatamente essas energias caem, são redirecionadas para a nossa circulação sanguínea, abastecendo todas as nossas células orgânicas.
com aquele campo magnético, aquele campo vibracional. Agora imaginemos se são energias tóxicas, viciadas, de uma mente que está em desespero, não necessariamente com ódio, mas em desespero, em abstinência, angústia. Começamos a ter sintomas físicos por intoxicação fluídica. Daí vamos aos médicos, tomamos remédios e não melhoramos. E às vezes vamos à casa espírita, tomamos um passe e melhoramos, mas retornamos para casa e o espírito está lá. Nós não temos o hábito de fazer a prece, não temos o hábito do evangelho no lar, de boas condutas, bons pensamentos. É um ato de se proteger, né? De amor a gente. É. E podemos facilmente identificar, podemos identificar quando nós temos o aprendizado moral, a gente já tem que colocar em prática esse exercício de vigiar nossos pensamentos, né? Porque falando por mim, né? Eu acho que nós somos a nossa maior experiência. Então, quando eu não vigio e eu entro e deixo, a gente cai nisso. Por isso que os espíritos benfeitores sempre recomendam, não se cansam de recomendar o evangelho no lar. Porque isso vai criando, porque a pessoa acaba assumindo um compromisso, pelo menos uma vez por semana, ela cria um momento de radiação positiva no lar. Isso vai criando defesas vibratórias em volta daquele lar. E também vai gerando, de pouco a pouco, uma disciplina naquelas pessoas. Porque as pessoas, inevitavelmente, que fazem o evangelho no lar, ainda que demore um pouco, elas vão, de tanto repetir as lições do evangelho, elas vão assim, quando estiverem no dia a dia, puxa, mas o evangelho diz que eu não deveria ter feito isso. Isso é prejudicial para mim. Em um momento ou outro, pelo menos, ela vai caindo em si, como diz, né, nos trechos do Novo Testamento, e caindo em si, a gente vai caindo realmente na realidade. Nossa, não devia ter feito isso, olha, isso é prejudicial. Então, aos poucos, nós vamos modificando também o nosso comportamento para melhor. Aqui na sequência, ele começa a descrever os gêneros de suicídio e as consequências. Vocês se lembram aqui? Ele começa a dizer assim: eu via por aqui, por ali, estes traduzindo de quando em quando, em cacoetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos, altamente emocionantes, por livrarem o pescoço, intumescido e violáceo, dos farrapos de cordas ou de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais, em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os. Aqui é uma coisa interessante também, muitas vezes quando estes que cometeram suicídio e enforcamento reencarnam, é comum muitas vezes eles trazerem cacoetes nervosos. Mas há pessoas que têm determinados cacoetes que realmente é como se tivessem, chama-se nervoso, porque é algo automático, eles não têm um nome de controle sobre aquilo. E certa vez Chico Xavier, respondendo a perguntas, disse que era muito comum que espíritos que tinham cometido o suicídio por enforcamento trouxessem essas marcas ainda, estas consequências. Mas nós lembramos também o caso de Alberto Santos Dumont, que reencarnou-se no enforcamento ou no deslocamento de vértebras. E ao reencarnar-se, aquela região do perispírito que estava lesada, ao formar um novo organismo físico, formou a região cervical, da região da coluna, com fragilidade. E daí, num dia que ele ainda muito bebê, muito pequeno, com uma leve queda que ele teve do berço, ele ficou tetraplégico. E daí teve essa expiação, essa recuperação de si mesmo
passando por aquela experiência difícil, até por volta de 14, 16 anos, não me recordo. Então aí é um resultado. Daí ele continua dizendo aqui também sobre outros casos. Aqueles indo e vindo como loucos em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico, e que desde então ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Esses últimos, porém, eu notava serem geralmente mulheres, porque há realmente tipos de suicídios mais específicos para homens, para mulheres. Normalmente homens, segundo um estudo que uma vez eu li, costumam usar recursos como tiro, armas de fogo. Mulheres, cortar pulso, ou pôr fogo, atirar fogo em si mesmo. Notemos que tem a ver com a questão da psicologia, né? São características psicológicas. Algo mais agressivo, normalmente, são os métodos usados mais pelos homens. Algo mais rápido. Eis que apareciam outros ainda, o peito, ou o ouvido, ou a garganta banhados em sangue. Era o caso dele próprio. Ó, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico e espiritual, ou seja, do perispírito, senão a reencarnação. Ou seja, teria que ser reencarnado por cortes ou por tiro, senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias por que se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre a tentar estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes, ou outra qualquer coisa que supunham ao alcance, sem, no entanto, jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental. Não era sangue físico, era apenas ideoplastia, gerada pela própria mente invisalina. Por isso que nós insistimos na questão do estudo dos fluidos, da gênese, ideoplastia, laboratório do mundo visível, de O Livro dos Médiuns, para que a gente pudesse compreender todas essas coisas aqui. A presença destes desgraçados impressionava até a loucura, dada a inconcebível dramaticidade dos gestos isócronos, que são repetidos em tempos iguais, né? Inalteráveis, e que, malgrado próprio, se viam forçados, e ainda estoutros sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, bracejando em ânsias furiosas à procura de algo que os pudesse socorrer, como sucedera à hora extrema, e que suas mentes registraram, ingerindo água em gorgolejos ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem se tingirem de demência. Enlouqueceríamos se víssemos aquelas cenas. Dona Ivone disse que no segundo suicídio dela, que foi por afogamento no Rio Tejo, lá em Portugal, ela sentia os peixinhos comendo o corpo dela. Os animais, né, aquáticos ali, os peixes, outros animais aquáticos, devorando o corpo físico, os restos mortais, né, enquanto antes de ser resgatado o corpo, depois foi resgatado o corpo, mas até então ela sentia aquilo lá. E aquilo ficou fixado, então ficava sendo repetido. Porém, havia mais. Aqui é um ponto importante também. E daí o autor Camilo diz assim: e o leitor perdoe à minha memória estas minudências, talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas úteis. Às vezes as pessoas dizem assim: é um livro muito impactante para as pessoas lerem. E às vezes assim, é impactante para alguém que já pensa em suicídio. Teríamos de então concluir que os benfeitores espirituais, sob a supervisão de Jesus, todos eles erraram. Eles mandam um livro sobre suicídio para evitar o suicídio,
suicídio e se equivocaram, escreveram errado, porque não é adequado para pessoas que pensam em suicídio. É muito impactante. Então Jesus teria errado, é isso? Dentro da psicologia, há determinados recursos que são chamados recursos de choque. Terapia de choque. A pessoa precisa se deparar com a realidade, por mais impactante que seja, exatamente para ela acordar. Para ela despertar, porque ela está num torpor. Há momentos que nós precisamos auxiliar a pessoa a ter maior sustentação, mas há momentos em que a pessoa precisa de algo impactante. Por essa razão mesmo que em reuniões mediúnicas, muitas vezes os benfeitores criam ideoplasticamente os cenários para que aquele desencarnado, ao se comunicar, reviva determinado momento muito importante, que foi talvez decisivo na reencarnação dele, finda, e que ele leva um choque. Às vezes eles reproduzem o momento do funeral dele, o caixão baixando e ele vem do próprio corpo, ele leva um choque. Mas são necessários esses choques algumas vezes. Então ele diz aqui, é necessário, Leon Denis já tinha dito, e aqui o autor Camilo Castelo Branco repete, são necessários estes impactos. Então quando nós pensamos, não, é muito impactante para alguém que pensa em suicídio, é uma interpretação equivocada de nossa parte. É fundamental para quem pensa em suicídio. Fundamental. Porque se depois da leitura disso, o indivíduo não se sensibilizar, pouca coisa poderá restar que o sensibilize, no intuito de evitar o suicídio. Isso aqui é uma medida de prevenção ao suicídio. Então, nós notamos que no movimento espírita há um certo preconceito com este livro. Não, isso é muito impactante, melhor não passar para as pessoas lerem. Nós estamos sabotando o trabalho do Cristo? Sabotando o trabalho dos benfeitores espirituais? Porque essa obra não veio sem a autorização do Cristo, mas com a ordem do Cristo. Então é interessantíssimo, ele diz assim: o leitor perdoa a minha memória essas minudências talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas úteis, certamente, como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus, a doença, o mal terrível do suicídio, se tornou um mal endêmico. Não pretendemos, aliás, apresentar a obra literária para deleitar gosto e temperamento artístico. Cumprimos um dever sagrado, tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo, que com malvadas seduções há perdido muita alma descrente em meio dos desgostos comuns à vida de cada um. Tudo bem? Aí você narra um campo florido, além do vale você vai encontrar seus familiares amados, aí fortalece a pessoa ao Exatamente. cair para o suicídio. Então, aqui nós temos a oportunidade de conhecer a verdade, de ter contato com a realidade. E uma vez que nós temos contato com a realidade, com a verdade nos libertando da ignorância, nos permite, nos dá ensejo de modificar aquilo que tem que ser modificado, de nos preparar para aquilo que vem depois. É muito melhor. Quando chegar a desencarnação, não vai nos pegar com o impacto da surpresa. Mesmo que eu não tenha conseguido uma preparação, digamos, ideal, eu já estou muito melhor preparado do que se eu chegasse lá sem saber nada. Então, é fundamental que nós tenhamos conhecimento realmente da verdade. Que a doutrina espírita seja apresentada, mas apresentada realmente
com o seu vigor, com a sua clareza, com a sua objetividade, com todas as informações que nós recebemos dos benfeitores espirituais nessas obras majestosas, sem distorcê-las, sem nenhuma tentativa nossa de colocar panos quentes, porque o tema é muito grave, então eu vou disfarçar, Suavizar. Né? suavizar. É claro que nós temos, dependendo da situação, da circunstância com quem estamos falando, é necessário ter tato psicológico. Talvez numa primeira conversa, se for uma conversa, nós não falemos todos os detalhes sobre o assunto, mas nós não podemos esconder a verdade. Se Deus nos enviou a terceira revelação da sua lei, é porque nós já tínhamos condições de absorvê-la, de digeri-la, de compreendê-la e até mesmo de vivê-la. Há muito mais coisa ainda para ser nos revelada, mas, por enquanto, o que ele considerou oportuno é isso. Já é muita coisa. Agora, se ele considerou oportuno, é porque é oportuno e ponto. Vamos então para a prece final?